Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como que você pode estruturar a sua carteira, como que você pode montar uma boa carteira de investimentos para lidar aí com esse ano de 2022, um ano que promete trazer muita volatilidade e muita oscilação no nosso mercado financeiro e nos nossos investimentos. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que pode ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, como eu disse no início do vídeo, esse ano de 2022 promete ser um ano de muita volatilidade e de muitas oscilações no nosso mercado financeiro e nos nossos investimentos. Muito por conta de vários fatores internos que podem acontecer no cenário brasileiro, certo? Como a inflação, como a alta de juros e principalmente as eleições que vão acontecer ao longo desse ano. Então, todos esses fatores somados, e claro, alguns outros fatores, pode trazer ali uma certa volatilidade, uma certa oscilação no nosso mercado financeiro. Então, por conta disso, para enfrentar toda essa volatilidade que pode acontecer no nosso mercado, é essencial, é importante que você tenha uma boa carteira de investimentos preparada para enfrentar tudo isso, uma carteira ali bem diversificada, com vários bons ativos, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje, sobre quais ativos é interessante você ter na sua carteira de investimentos, é interessante você investir ao longo desse ano de 2022. Bom, o primeiro ativo, ou a primeira classe de ativos que é interessante você ter na sua carteira de investimentos, é ali a renda fixa, certo? Principalmente os títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA e os CDBs, certo? Os investimentos emitidos por bancos. Então, todos esses ativos de renda fixa, que é uma categoria de investimentos mais seguras e que pode te oferecer uma boa rentabilidade, é importante, é essencial você ter essa categoria, ter esses ativos na sua carteira de investimentos. Bom, e por que é interessante você ter renda fixa, ter ali um tesouro direto ou alguns CDBs na sua carteira de investimentos? Bom, a primeira é a segurança oferecida por essa categoria de investimentos, certo? Então é muito importante, é essencial que você tenha ativos seguros na sua carteira de investimentos para você ter ali uma certeza de que seu dinheiro está investido em investimentos que você praticamente não vai perder dinheiro e não vai ter prejuízo. E um segundo motivo de você ter esses investimentos na sua carteira de investimentos é a boa rentabilidade que esses investimentos podem te oferecer. Tendo em vista aí que a maioria deles tem uma rentabilidade atrelada ali a Selic, ou CDI, ou até mesmo ao IPCA. E só lembrando que todas essas taxas elas vêm aumentando ao longo dos últimos meses. Só lembrando a você que em 2021 a nossa taxa Selic fechou ali em 9,25% ao ano, certo? E essa taxa ela tende a aumentar nos próximos meses e ao longo desse ano de 2022. Então você pode ganhar com essa rentabilidade, com a Selic alta, com o CDI alto, e investir nos ativos atrelados a essa taxa. Então é essencial que você tenha renda fixa na sua carteira de investimentos por conta, primeiro, da sua segurança oferecida por esses ativos e também pela boa rentabilidade que esses ativos eles podem te oferecer ao longo do ano. Bom, e o segundo ativo, ou a segunda classe de ativos que você pode ter e precisa ter na sua carteira de investimentos é a renda variável. E aí a renda variável muito na figura das ações e dos fundos imobiliários, que são ativos negociados na nossa bolsa de valores. Bom, e cada um desses ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, eles podem cumprir funções diferentes e podem agregar bastante valor na sua carteira de investimentos. O primeiro deles, as ações, como você já conhece, como você já deve conhecer as ações, investindo em ações, comprando ações na bolsa de valores, você está investindo em negócios, você está investindo em empresas. E esse investimento, esse ativo, as ações, elas abrem margem para você conseguir uma boa rentabilidade na sua carteira de investimentos. Porque você, ao investir em ações, ao investir em negócios, você pode participar do crescimento de grandes empresas, tanto empresas nacionais quanto empresas multinacionais. Então é muito interessante, é ideal que você tenha ações na sua carteira de investimentos. Bom, e o segundo exemplo, o segundo ativo de renda variável são os fundos imobiliários, que também, como você já deve conhecer, os fundos imobiliários eles te permitem investir em grandes imóveis ali por meio da bolsa de valores. Então você já consegue investir em imóveis de maneira simples e de maneira barata, com 100, 150 reais. Você já consegue investir em fundos imobiliários e as principais características dos fundos imobiliários são que são investimentos menos voláteis em relação às ações e que por meio dos fundos imobiliários você consegue ali uma renda mensal dos aluguéis dos imóveis dos fundos, então você já consegue ter uma renda mensal por meio dos dividendos distribuídos por esses fundos imobiliários. Bom, e a terceira classe de ativos que é interessante você ter na sua carteira de investimentos são os ativos internacionais.
mais especificamente os ativos negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Bom, e por que é interessante? Por que é essencial você ter ativos internacionais na sua carteira de investimentos? Bom, o primeiro motivo é para você ter uma diversificação maior do seu patrimônio investido, certo? Até porque investindo em ativos internacionais, você vai estar investindo em ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então você vai estar exposto a uma economia bem mais forte que a brasileira, como é a economia norte-americana. Então com isso você consegue uma margem para conseguir melhores negócios, para conseguir melhores rentabilidades, além de estar exposto ali a um mercado bem forte, como é o mercado norte-americano. Então só recapitulando aqui os ativos que a gente viu até aqui no nosso vídeo de hoje, o primeiro deles que a gente conversou foi a renda fixa. Então é muito importante que você tenha renda fixa, como Tesouro Direto, como CDBs, na sua carteira de investimentos, porque essa é uma categoria que vai te trazer mais segurança, além de oferecer uma boa rentabilidade, certo? Dada essa segurança oferecida pelos ativos, então é essencial que você tenha renda fixa na sua carteira de investimentos. O segundo ativo que nós conversamos no nosso vídeo de hoje foram os ativos de renda variável, no caso as ações e os fundos imobiliários. E aí, como a gente conversou, esses ativos eles podem te entregar uma boa rentabilidade, além de te garantir um bom rendimento mensal, como os fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses, e podem te garantir uma boa rentabilidade, como as ações, que podem te entregar uma boa rentabilidade. Afinal, investindo em ações, como a gente conversou, você está investindo em empresas, você está investindo em negócios, e isso aí abre margem para você conseguir obter grandes rentabilidades, claro, se você investir em bons negócios e investir em boas ações. E a terceira classe de ativos que nós conversamos no nosso vídeo de hoje são os ativos internacionais, mais especificamente as ações ou outros ativos da Bolsa de Valores norte-americana. E aí, como a gente conversou, é interessante você ter esses ativos na sua carteira, primeiro por conta da sua diversificação do seu patrimônio em uma outra economia, em um outro país, e segundo que esses ativos eles podem te oferecer uma boa rentabilidade, eles podem te oferecer bons rendimentos, então isso pode elevar a sua rentabilidade da sua carteira ao longo do tempo. Bom, e uma quarta categoria, um quarto ativo que você pode ter na sua carteira de investimentos são as criptomoedas, os criptoativos. E aí o mais conhecido, o Bitcoin, mas também a gente tem outras opções como Ethereum, como Litecoin, como a Cardano e várias outras criptomoedas que você pode ter ali também na sua carteira de investimentos e também ganhar com o crescimento e com a valorização dessas moedas. Só lembrando que nesse ponto das criptomoedas, é interessante que você tenha ali uma pequena porcentagem apenas da sua carteira exposto a esse ativo, a essa moeda, certo? Tendo em vista aí que as criptomoedas, os criptoativos, são ativos bem voláteis, então é bem interessante que você tenha ali uma pequena porcentagem da sua carteira exposta a esse ativo, tendo ali em torno de 1% até 5% do seu patrimônio da sua carteira de investimentos exposta a essa categoria de ativos, por conta da sua volatilidade e da oscilação que essas moedas, que esses ativos, eles entregam no mercado. Então esses foram os ativos que eu queria te apresentar no vídeo de hoje, certo? Para você montar a sua carteira de uma forma bem diversificada, certo? Para você passar esse ano de 2022, como eu falei, que pode ser um ano de muita volatilidade e de muita oscilação na nossa economia, muito por conta da nossa inflação, que vem um pouco descontrolada nos últimos meses, e principalmente por conta das eleições que irão ocorrer ao longo desse ano. Então é essencial que você monte a sua carteira de investimentos de uma forma que você consiga passar por esses momentos de oscilação e por esses momentos de volatilidade de uma maneira mais tranquila e de uma maneira mais segura. Então, só relembrando os ativos que a gente conversou ao longo do nosso vídeo, o primeiro deles é a renda fixa, uma categoria essencial e muito importante que você tem que ter na sua carteira de investimentos, certo? Muito por conta da sua segurança e da boa rentabilidade oferecida pelos ativos de renda fixa, certo? E aí alguns ativos que você pode ter são os ativos do Tesouro Direto e alguns CDBs, que é bem importante que você tenha na sua carteira de investimentos. A segunda categoria que nós conversamos no nosso vídeo de hoje é a renda variável, no caso ali as ações e os fundos imobiliários, que são ativos ali negociados na nossa bolsa de valores e que podem te entregar uma boa rentabilidade e podem agregar bastante na sua carteira de investimentos. A terceira classe de ativos que nós conversamos no nosso vídeo de hoje são os ativos internacionais, certo? E é muito importante que você tenha parte da sua carteira exposta a ativos estrangeiros, a ativos dolarizados, como os ativos negociados na Bolsa de Valores americana, certo? Isso vai te trazer uma segurança maior, até porque você vai estar diversificando o seu patrimônio em uma outra economia, em um outro país, uma economia muito forte, como a economia dos Estados Unidos, certo? E isso pode agregar bastante valor na sua carteira de investimentos. E o quarto e último ativo que você pode dar uma olhada e pode ter na sua carteira eventualmente, são as criptomoedas, como aí o mais conhecido, o Bitcoin, certo? Porque com isso, com as criptomoedas, você pode também agregar bastante valor e também participar do crescimento desse ativo e ganhar bastante com o crescimento desses ativos na sua carteira de investimentos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Foi um vídeo aí que eu te mostrei como que você pode investir o seu dinheiro ao longo desse ano de 2022
para você ficar mais tranquilo quando vier uma grande oscilação no mercado, quando o mercado estiver bem volátil, certo? Então você pode pegar esses 4 ativos que nós conversamos, renda fixa, renda variável, ativos internacionais e criptoativos, e montar uma carteira de investimentos com a distribuição. Você pode distribuir esses ativos, esses 4 ativos, essas 4 classes de ativos, de uma forma que mais te atraia, certo? Não tem muito uma regra que você deva seguir, que você deva distribuir o seu patrimônio. Você pode distribuir ele de acordo com o seu perfil de investidor, certo? Mas é muito importante, o tema central desse vídeo é que você diversifique o seu patrimônio, diversifique os seus investimentos, a fim de passar por momentos de volatilidade de uma forma mais tranquila, de uma forma que você fique mais tranquilo com o que vai acontecer com o seu dinheiro. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo que nós conversamos aqui ao longo do nosso vídeo. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para a gente crescer ainda mais esse projeto. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Manda esse vídeo para outra pessoa que você conhece, que também gosta do assunto dos investimentos e da educação financeira. Então, no mais, é isso. Te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!